Simão, você está feliz com Jesus, irmão? Nossa, então dá um glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Amém? Deus está trabalhando a nosso favor. Para mim, um motivo de muita alegria estar cultuando a Deus mais uma vez com os irmãos, louvando ao Senhor pela vida do pastor Hélio, da sua esposa, da sua filhinha, que são bênçãos de Deus. Mais uma de vida, pastor? Mais um. Graças a Deus. Ficando mais novo. E nós estamos aqui para nos alegrarmos na presença do Senhor. Me alegro em ver que grandes homens e mulheres de Deus, que estão aqui reunidos para adorar o Senhor. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se coloca de pé, por gentileza. Livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 1 em diante, amém? Amém. Amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando uma das vigas, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele lugar, cortou um pau e o lançou ali. E fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então estendeu a sua mão e o tomou. Podemos assentar. Amém? Irmãos, temos vivido hoje em dia o Evangelho, a qual vemos que uma... Porque Ele é Deus, o resto é mal. Glória a Deus! Você está entendendo isso aqui? Glória a Deus! Jesus! Eu vim aqui para te dizer. Talvez você admire o profeta. Talvez você admire o pregador. Talvez você admire o cantor. Mas o que Deus tem na sua vida é além de admirar. Santo. O que Deus tem na sua vida não é admirar, mas ser admirado. Aleluia! Por quê? A melhor coisa que tem, você abrir a porta da sua casa e a vizinha que está varrendo a calçada, cutucar a outra e falar assim: ah lá, tá indo a mulher de Deus ali, ó. Ah, aquele ali é um homem de Deus. Mas a pior coisa, irmãos, é você abrir a porta da sua casa, ou portão, seja o que for, e você sair e alguém fala: lá tá indo a fofoqueira. Lá está indo aquela que compra e não paga. Isso é sintoma de crente que está com o machado precisando de amolar. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós não podemos dever nada a ninguém, senão o amor. A única coisa que você pode dever ao seu irmão é o amor. É amar ele. Independente de como ele age, do jeito que ele fala, do jeito que ele anda, você também não é perfeito. Se o seu irmão está aí no cantinho aí, ó, está seguindo o mesmo caminho, quer encontrar com Jesus Cristo, nós temos que aprender a conviver. É verdade. Tem que aprender a suportar. Alá, ainda que Deus mostra o engano, alamacheia, ainda que Deus mostra a capa, o ramachande comenehai, ainda que Deus mostra que é aquilo, mas não é, ainda que Deus fala: vigia, porque é laço, mas você tem que aprender a conviver. Aleluia! Tem que aprender a abraçar. Faça a paz do Senhor, meu irmão. Meu Deus. Seu Deus é contigo, sabe por quê? Aleluia.
Sabe por quê? Que honra. E quando nós estamos num momento desse, de alegria, como a própria irmã falou, e de uma responsabilidade tremenda. Eu me lembro quando os pais de Sansão, quando eles oraram, e quando eles oraram ao Senhor e pediram ao Senhor, nos ensina como criar, nos ensina como educá-lo, nos ensina como fazê-lo crescer na tua presença. E a palavra diz que o anjo foi lá e Deus mandou, e apareceu e deu as instruções, como eles deveriam cuidar daquela criança. Mas a palavra diz que novamente eles oraram e pediram ao Senhor para que pudesse direcioná-los a respeito da educação da criança. E a palavra diz que novamente o anjo foi lá. E se você ver no texto, vai dizer que o anjo disse exatamente aquilo que tinha dito na primeira vez. E toda vez que eu leio esse texto, eu fico, meu Deus, como Deus se preocupa conosco. E diante de uma responsabilidade tão grande que Deus também colocou na vida de vocês, né? Para fazê-la crescer e andar nos caminhos do Senhor. Ela não venha crescer só em tamanho e estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor. Sabe que nós temos um Deus que vai estar ao lado de vocês, ajudando